Fala galera, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube. Como o título desta semana o sugere, hoje eu vou confessar que eu tenho um pezinho no catolicismo. Se isso te espanta, calma que eu vou te explicar e vou fazer isso como sempre, indo às escrituras lá em Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 6, que dizem o seguinte: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Os mais assustados podem ficar tranquilos, eu não vou aqui contar uma experiência de conversão. Eu continuo presbiteriano, não faço parte da Igreja Católica Apostólica Romana, mas eu creio naquilo que o Credo Apostólico chama de Santa Igreja Católica, ou como alguns preferem traduzir, Santa Igreja Universal. Eu estou aqui para te dizer que diante de Deus a palavra igreja não tem plural. O Eterno não faz tudo do mesmo jeito não. Entre tantas épocas, culturas e individualidades, o Pai age de formas distintas. Por isso nós dizemos que a sabedoria de Deus é multicolorida, e essa variedade de tons é vista de maneira mais nítida e bela quando nós olhamos para a igreja. Os filhos de Deus são de várias tradições. Temos cristãos coptas, católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos, reformados, batistas, evangélicos e tantos outros. São muitas as tradições cristãs. Mas em toda essa diversidade não pode faltar um senso de unidade. A despeito de todas essas diferenças, há apenas um Deus que tem um povo e que faz uma única obra de salvação. Vamos entender isso melhor. Não concordamos em tudo, mas todos cremos em um só Espírito. E eu não estou falando aqui de algo parecido com a força de Star Wars, não. O Espírito não é uma energia acessível apenas a alguns escolhidos, mas um ser pessoal, a terceira pessoa do Deus que é três sem deixar de ser um. É esse Espírito que alcança e acompanha todos os cristãos. Por isso nós podemos dizer que somos um só corpo. É Ele que nos dá vida e nos coloca em uma relação de dependência daquilo que Ele faz através de outras pessoas, criando uma união íntima entre cristãos tão diferentes. Ele também que é aquele que nos dá uma só esperança, porque Ele que coloca a verdade diante dos nossos olhos e garante que as promessas feitas por Deus irão se cumprir. Da mesma forma, todos nós seguimos um só Senhor. Jesus é muito mais do que um personagem histórico interessante. Ele é o objeto de uma só fé. Cristão é aquele que confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e por isso entrega sua vida a Ele. Também por isso, em Jesus, todos nós compartilhamos de um só batismo. Com muita ou com pouca água, o batismo é o símbolo pelo qual nós confessamos publicamente que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nossa fé não foi feita para ficar escondida dentro das paredes de uma igreja. Ela foi feita para alcançar todas as áreas da nossa vida a ponto de ser reconhecida por aqueles que nos cercam. Nossas experiências podem ser diferentes, nossas convicções podem ser um pouco diferentes, mas não há cristão que se preze que abra mão dessa fé, desse batismo e desse Senhor. A gente pode até ter nossas diferenças, mas há um só Deus e Pai de todos os cristãos. Quando o Espírito nos capacita a crer em Jesus, viramos filhos do Deus que criou os céus e a terra. E esse pai não tem filhos preferidos. Ele é sobre todos, cuidando de cada detalhe da vida dos seus filhos e guiando todos eles através das Escrituras. Ele também age por meio de todos, fazendo com que em todo o mundo e através de todas as tradições cristãs o Evangelho seja pregado e discípulos sejam formados. Ele ainda está em todos, fazendo com que a sua presença seja clara todas as vezes que os seus discípulos se reunirem, seja em um culto mais barulhento, seja nas horas mais tranquilas. E sobre esta base, a complexidade da igreja tem se sustentado. João Crisóstomo, Bonifácio, Bernardo de Claraval, João Calvino, Calbart, Billy Graham viveram de maneira muito diferente, mas todos eram filhos de Deus. Os filhos são diferentes, mas o Pai é o mesmo. Beleza, se a igreja não tem plural, nós deveríamos enxergá-la de maneira diferente. Se o povo de Deus é um só e está unido por ter sido salvo por um só Deus, algumas coisas precisam ser realinhadas. Vou dar aqui 3 sugestões para você pensar. Primeiro, tome cuidado com as falsas tradições cristãs. Nem todo mundo que gosta de Jesus é cristão. E há aqueles que se enxergam dentro do cristianismo, mas não abraçam elementos centrais da fé cristã. É muito complicado você chamar de cristãos alguns grupos, como aqueles que tentam comprar Deus, que negam que Jesus morreu em nosso lugar, que colocam outras literaturas
rachaturas em pé de igualdade com as Escrituras ou que negam a Trindade. Estes não fazem parte da unidade cristã que eu falei aqui agora e devem ser alertados disso sempre com muito carinho e cuidado. Segundo, trabalhe para arrumar as rachaduras no local onde você está. Todo cristão que se preze faz questão de frequentar uma igreja, só que humanos não são anjos, e não é raro que as igrejas acabem se transformando em ambiente de fofoca, traição e falsidade. Quando isso acontecer, e acontece, os discípulos de Jesus devem trabalhar para que a unidade invisível da igreja se torne visível diante de todos por meio da restauração de relacionamentos. Para que o Deus que nos salvou seja conhecido e reconhecido através da igreja, nós devemos começar a vencer as brigas que existem nas nossas comunidades locais, dobrando os chatos e vencendo os problemas por meio do perdão e da reconciliação. Terceiro, aprenda a apreciar a diversidade da igreja. Claro que você deve honrar o lugar onde você está. Como eu disse, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil e dou muitas graças a Deus por aqueles que me antecederam e abriram um caminho pelo qual eu passo hoje. Só que você também precisa entender que o Eterno age em tradições cristãs diferentes da sua. E isso você só vai compreender por meio da convivência. Então cultive amizades com gente que ama Jesus, mas pensa um pouco diferente de você. Vá à igreja dessas pessoas, inclusive vá em cultos que não são bem do seu gosto, que o pessoal do worship frequente alguns cultos de liturgia impressa e que o pessoal mais conservador vá em cultos assim bem pentecostais. Treine o seu olhar para apreciar e ficar feliz de verdade com as muitas cores da sabedoria de Deus. O título desse vídeo pode ser um pouco chocante, mas a verdade por trás dele é incontestável. A igreja é católica porque há apenas uma única igreja, formada por todos os filhos de Deus, espalhados por tempos, locais e tradições diferentes. Então abre a sua cabeça, a igreja é muito maior do que você consegue enxergar e muito mais complexa do que os nossos apelidos conseguem definir. Pare de tentar definir a igreja por meio das suas preferências e comece a obedecer as Escrituras, fazendo com que a unidade do Espírito seja preservada pelo vínculo da paz. Fechamos por aqui. A dica literária de hoje vai para um dos meus pregadores favoritos, A Unidade Cristã, de David Martin Lloyd Jones, uma série de exposições em Efésios 4, versículos 1 a 16. Vai te ajudar demais a entender e se alegrar com essa dinâmica da unidade cristã. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse vídeo, dá aquela moral. Curte para falar que está gostando, comenta dizendo o que você achou, inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e, mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com quem você puder para que a nossa conversa fique ainda mais povoada. Um abraço, até segunda que vem e que Jesus te abençoe.